Definitivamente, os homens não são iguais às mulheres. Nesse vídeo, nós vamos explicar o porquê que isso acontece, principalmente em relação às doenças cardiovasculares. A Mayo Clinic, que é um dos principais institutos tanto de pesquisa quanto de atendimento nos Estados Unidos, publicou um chamamento ainda essa semana para servir de alerta às mulheres daquele país. Porque geralmente as mulheres tendem a não prestar tanta atenção às doenças do coração. E por que a necessidade de fazer esse alerta às mulheres? Porque os sintomas mais clássicos, aqueles sintomas que todos conhecem de infarto, geralmente acontecem mais nos homens do que nas mulheres. Aqueles sintomas de opressão no peito, aquela dor de forte intensidade, que faz com que os homens, principalmente, procurem o serviço de emergência, na mulher não é tão pronunciada assim. A mulher, ela tem algumas características, alguns tipos de dor que podem ser diferentes daquelas dos homens. E essa interpretação errada, às vezes faz com que as pessoas do gênero feminino deixem de procurar o serviço de emergência ou o façam um pouquinho mais tarde, o que compromete o tratamento e a evolução da doença. Nas mulheres, é muito mais comum ter dor na mandíbula, ter sensação de dor na parte posterior das costas, ter um desconforto abdominal, náusea, sudorese, cansaço. Pode ser também interpretado, às vezes, como uma indigestão. E por que será que os sintomas nas mulheres são um pouquinho diferentes daqueles dos homens? Porque nos homens, eles acontecem porque as artérias principais são as que estão mais acometidas na maioria das vezes. Já nas mulheres, o que acontece é uma doença da microcirculação. São os vasos menores, são as artérias de pequeno calibre que acabam adoecendo e gerando o infarto do miocárdio. Sendo então esses vasos de menor calibre, aqueles que estão mais acometidos na doença nas mulheres, é natural que esses sintomas, além de serem diferentes, apareçam em situações diferentes daquelas que acontecem nos homens. É mais fácil um homem, durante um esforço físico, apresentar um sintoma compatível com o infarto do que as mulheres, que geralmente têm a dor ou os sintomas associados, aqueles que nós citamos agora há pouco, em repouso ou também desencadeados pelo estresse emocional. A mulher também é mais fácil de apresentar esses sintomas durante o período de sono. Esses sintomas associados aos quadros da microcirculação dependem bastante daquelas descargas autonômicas que acontecem quando a mulher está, por exemplo, com um estresse emocional um pouco maior do que o habitual. Os fatores de risco clássicos, como a obesidade, a hipertensão e também o aumento do colesterol, eles acontecem tanto no homem quanto nas mulheres também, isso é indiscutível. Agora, existem alguns sintomas que são muito mais afeitos às mulheres do que aos homens. E é por isso que eu disse logo no início do vídeo que as mulheres não são iguais aos homens, pelo menos naquilo que diz respeito à doença cardiovascular. Nas mulheres, geralmente a doença cardiovascular, a doença que leva ao infarto, está muito mais ligada ao diabetes, ao tabagismo, ao sedentarismo, ao estresse, à inatividade física e também à menopausa, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E também está também mais relacionados àquelas mulheres que têm algumas doenças inflamatórias crônicas, como por exemplo o lúpus, o artrite reumatoide e também naquelas mulheres que tiveram algum problema cardiovascular durante a gravidez, por exemplo, eclâmpsia e pré-eclâmpsia ou o diabetes gestacional. Muitas mudanças acontecem por causa da interrupção do ciclo menstrual nas mulheres e com isso alguns hormônios deixam de ser produzidos enquanto outros são produzidos em uma quantidade que não era a mesma da idade reprodutiva. Isso acaba gerando um fator de risco a mais nas mulheres. Mas não são só as mulheres idosas que devem se preocupar com as doenças cardiovasculares. Isso não acontece para as mulheres acima de 65 anos, como é uma regra que a gente utiliza para estimar risco cardiovascular em pessoas do gênero feminino.
As doenças cardiovasculares podem existir sim, numa idade um pouco mais jovem, principalmente para as mulheres que têm uma história familiar positiva para doenças do coração. Vamos fazer de conta que a mulher tenha o seu pai, a sua mãe, a sua irmã ou o seu irmão tendo tido um problema de coração numa idade relativamente jovem, antes dos 50 anos de idade. Isso faz com que ela tenha uma propensão maior a ter também um infarto do miocárdio. Em vários vídeos aqui do canal, nós já alertamos a todos a respeito das medidas que devem ser feitas para evitar as doenças cardiovasculares. O nosso arquivo é bastante rico e agora você pode inclusive fazer a sua inscrição, aproveitar e faça a sua inscrição para você conferir esses outros vídeos. Depois, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, faça uso dos comentários, a gente gosta bastante de interagir com vocês. E nós estávamos falando que os fatores de risco tradicionais, eles precisam ser combatidos tanto no homem quanto na mulher. A inatividade física, a manutenção do peso, a abolição do fumo. E nas mulheres é muito mais importante o cuidado com a ingestão da bebida alcoólica. A bebida alcoólica na mulher, ela tem um efeito muito mais acentuado do que aquele nos homens. A mulher pode sofrer o efeito da ingestão de bebida alcoólica, por exemplo, elevando a sua pressão arterial, elevando a sua frequência cardíaca em 2 vezes comparado ao homem. Então, aquele mal que uma dose de destilado, por exemplo, faria ao homem, ela consegue fazer o mesmo mal já com a metade da dose em relação às mulheres. E a atividade física? Como é que nós recomendamos a atividade física como uma medida preventiva de doenças cardiovasculares, principalmente para nós evitarmos o infarto do miocárdio? 150 minutos de atividade aeróbica durante a semana. Não, mas eu não quero fazer uma atividade aeróbica. Então nós podemos fazer o seguinte: 75 minutos por semana de uma atividade mais intensa. Você pode fazer então uma musculação ou uma corrida ou fazer uma atividade mais intensa, que seja uma luta, 75 minutos divididos na semana. Isso também é uma medida preventiva contra as doenças cardiovasculares. Uma outra coisa que nós devemos fazer também é manter o nosso peso. E como é que você sabe que está no peso ideal? É fácil. É só você pegar a sua altura. Então vamos fazer de conta que 1,6, 1,60 m, vezes 1,60 m tenha dado 2, alguma coisa. Muito bem, você pega esse número e guarda. Aí você pega o seu peso, faz de conta que você está pesando 70 quilos. Então você pega esses 70 quilos e divide por aquele número que deu quando você multiplicou a sua altura, 1,60 m vezes 1,60 m. Se esse número der acima de 25, se o resultado for acima de 25, você está acima do seu peso ideal. Esse número tem que dar de 25 para baixo. Um outro dado também que é bastante importante é você saber a sua cintura, a circunferência da sua cintura. E essa circunferência abdominal tem que dar para as mulheres 89 centímetros. Se você tem acima de 89 centímetros, significa que a sua gordura visceral está aumentada. E é essa gordura visceral, é essa gordura abdominal que acaba fazendo mal para a nossa circulação. Ah, doutor, mas eu ouvi dizer que se nós tomarmos o AS infantil, a aspirina, o AS, é melhor para nós prevenirmos um ataque do coração. Isso não é bem assim, isso não é uma verdade. As pessoas que já tiveram um ataque cardíaco, as pessoas que já tiveram um infarto, essas sim precisam tomar o AS infantil, a aspirina. Agora, aquelas pessoas que não têm problema, que não tiveram ainda um infarto, ou um derrame, ou uma doença arterial qualquer, em qualquer outro lugar, uma doença arterial periférica, por exemplo, elas não precisam tomar o AS, não tem benefício. Aliás, é muito importante nós esclarecermos o risco de sangramento que o AS representa, principalmente para as mulheres com um pouquinho mais de idade. É óbvio que tanto homem quanto mulher
têm os mesmos direitos, a mesma capacidade de produção, têm a mesma capacidade de desenvolver qualquer tipo de trabalho. Somos todos iguais. O que esse vídeo quer chamar a atenção é que as mulheres têm algumas particularidades próprias do seu organismo, própria do gênero feminino, que são diferentes daquelas dos homens. Agora, eu peço para você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça uso dos comentários, a gente pode esclarecer as suas dúvidas, compartilhe com os seus amigos e, mais uma vez eu peço, faça a sua inscrição aqui, é muito fácil, ative o sininho, porque toda semana, nas quartas-feiras, às 6 horas da tarde, nós temos um vídeo novo de medicina baseado em evidências.